Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje é um dia extremamente importante para mim, como mãe de um autista, porque é 2 de abril e é o dia que foi escolhido para ser comemorado o Dia Mundial do Autismo, a conscientização sobre o autismo. Embora esse assunto seja importante durante todo o ano e não somente esse dia, né? E como eu havia prometido no último vídeo que eu iria falar sobre um dos exames que o Rômulo fez, que foi assim fundamental para fechar o diagnóstico. Um exame se chama Potencial Evocato Cognitivo P300. E o outro exame, que é um exame mais comum, que eu creio que várias pessoas sabem do que se trata, se chama encefalograma cerebral. Então, esses dois exames foi pedido na primeira consulta pelo médico já no Brasil e ele foi levado. É um exame super simples. Na época ele tinha 4 anos, ele teve que ser sedado. Depois ele fez novamente esse exame aos 12 anos e não precisou mais ser sedado, não é nada invasivo, é super simples. E com esse diagnóstico em mãos, mais as características que o Rômulo apresentava, ele foi diagnosticado como autismo leve. E a partir disso, o médico encaminhou para fonoaudióloga, para terapia ocupacional, para psicóloga e passou medicação. Embora eu saiba que muitos meninos que são diagnosticados não fazem uso de medicação, mas o Rômulo sempre foi, desde os 4 anos até hoje, aos 21 anos. Cada etapa foi uma medicação diferente, né? E ele vem tomando o atual, que se chama Concerta, 36 miligramas, desde os 15 anos. E eu digo, pela minha experiência, cada caso é um caso, cada criança é única e específica. Não quer dizer que deu certo para o meu filho, que foi bom para o meu filho, que vai ser bom para todos os autistas. Mas no meu caso, a medicação foi extremamente importante. O Rômulo sempre dormiu bem. O Rômulo parou de fazer os movimentos que ele fazia, repetitivos. Ele começou a ficar mais focado, mais centrado, mais quieto. Então, no meu caso aqui, na minha família, essa medicação, ao longo de todos esses anos, tem sido muito importante. Após o diagnóstico, o Rômulo passou aí esse médico mensalmente fazendo acompanhamento com terapia, com fono, com psicóloga, levou um laudo para a escola, né? Desde cedo teve as intervenções escolares. O que seriam as intervenções escolares? Seria dar atividades adequadas àquele aluno. Se ele é um autista, ele tem uma maneira diferente de aprender, ele tem uma maneira diferente de ver o mundo, e isso foi colocado para a escola. E graças a Deus, eu nunca tive problema em relação à escola, em relação ao Rômulo. Por quê? Eu sempre dei prioridade ao Rômulo estudar em escolas pequenas, de preferência com menos alunos. Isso também é muito, muito importante. Principalmente quando ele tem 4, 5, 6, ele está na fase de alfabetização. Então, com todo esse acompanhamento, o Rômulo começou a falar com 5 anos, deixou de fazer os movimentos repetitivos também nessa época, com 5 anos. Deu muito trabalho quando entrou na escola, não ficava dentro da sala de aula, não prestava atenção no que a professora falava, corria para o pátio, arrancava as flores dos lugares, era um tormento. Mas finalizando esse ano, que ele já estava então com 5 anos, tudo foi normalizando. Tá? Ele alfabetizou sem problemas, ele nunca socializou, ele nunca teve amigos, ele nunca brincou com crianças na rua, ou que fosse uma criança na minha casa, ou que ele fosse na casa de alguma criança, não. Isso nunca existiu. Socialização, né? Ele tem uma dificuldade muito, muito grande. Com isso, nós tivemos que trabalhar essa parte nele para hoje ele conseguir conversar, andar sozinho, pedir informações, apresentar trabalhos em escolas, atualmente na faculdade, mas isso foi um processo longo, foi um processo que nós tivemos que trabalhar com ele para que ele pudesse, né, superar. Porque para os autistas, falar em público, se expor, socializar, falar dos sentimentos,
beijar, abraçar, isso é muito complexo. Não é uma coisa muito simples como é para nós. E aí, com o passar do tempo, ele deixou de ir ao médico uma vez por mês e começou aí de 3 em 3 meses. Continuava com as terapias, continuava medicado, tudo direitinho. Quando ele fez 8 anos que eu levava o laudo da escola, levava o laudo da fono, levava o laudo da terapeuta ocupacional, ele foi dispensado. Ele não precisava mais frequentar o médico de 3 em 3 meses. Aí passou a ser uma vez por ano. Minto, passou a ser 2 vezes por ano. Ele ia nas férias de julho e ia nas férias de janeiro. Quando ele fez 10 anos, com toda uma evolução, com todo um processo, aí ele foi dispensado. Não tinha mais necessidade dele ir 2 vezes por ano. Aí ele começou a ir uma vez por ano, nas férias de janeiro.